Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fato Bini Talk. E hoje eu estou aqui com a doutora Carla, que é médica cardiologista, nutróloga. Gente, e uma coisa que eu amei, ela faz medicina culinária. Carla, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Fátima. Acho que vai ser hoje um dia de muita discussão, de um assunto super em alta, interessante, sério, né? Que a gente tem uma oportunidade hoje de falar. Achei super legal a gente poder falar sobre isso hoje. E, gente, é o seguinte, eu convidei a Carla, a princípio, para a gente falar um pouquinho a respeito de distorção de imagem, que eu acho que é um assunto sério, que nós médicos, a gente acaba lidando aí no dia a dia, mas é uma coisa importante, é uma questão de saúde pública. Então, hoje em dia, a gente está tendo, a Carla lida muito com isso, com o processo de emagrecimento, né? A gente tem os análogos aí. Então, a gente tem os Mounjaro, o Ozempic. Então, a gente está tendo uma onda aí, que são medicações super positivas no tratamento da obesidade, mas a gente está tendo meio que um uso indiscriminado desse tipo de medicação. Então, me conta na sua prática aí, Carla, como que você está vendo isso? Sim. Recentemente, né, agora eles só são prescritos com receita médica, então acho que isso foi, assim, sensacional para a gente começar a prevenir essa questão. Mas, assim, os pacientes chegam, Fátima, no consultório, com uma perda de massa magra significativa, porque eles começam a usar por conta própria, eles fazem uso sem uma dieta adequada, sem exercício, chegam pacientes anoréxicas, entendeu? Que perdem massa magra, às vezes a paciente na menopausa, que já tem uma tendência a perder, e muitas vezes para de tomar o remédio por conta própria, depois ganha tudo isso em massa de gordura e piora mais ainda o quadro de obesidade, fica uma obesidade sarcopênica. Então, realmente está sendo muito grave. Essa questão que melhorou após essa questão do início das prescrições, que eu acho que realmente precisava, porque a situação estava muito grave relacionada a isso. E na sua prática hoje em dia, né? Então, assim, quando a gente fala do uso dos análogos, qual seria o paciente que realmente tem indicação para a utilização desse tipo de medicação? Então, graças a Deus, a gente tem hoje em dia esse tipo de medicação, como você falou, são medicamentos muito seguros, que trazem muitos benefícios. Então, hoje, a gente pegar um paciente que tem um sobrepeso, ele já tem indicação do uso, né? A indicação é precoce, né? Então, um paciente que tem um fator de risco cardiovascular, que tem um sobrepeso, ele já tem indicação de usar. A gente vai diminuir o risco cardiovascular desse paciente com o uso dos análogos de GLP-1, GIP, né? Então, são medicamentos que a gente usa precocemente, mas a gente precisa fazer um acompanhamento com dieta e atividade física. Senão, esse paciente ele acaba tendo ali perda de massa magra, ele não tem um resultado adequado. Porque normalmente o que acontece? O paciente perde tudo, né? A gente... Não vai ser seletivo, só a gordura. Ele acaba perdendo massa magra junto, ele né? Ele perde muito mais gordura, né? Com certeza, assim, é um medicamento que tem realmente muita efetividade. Só que se esse paciente, por exemplo, ele resolve não comer, como eu vejo, aí o que acontece? Que é muito comum no consultório, o paciente, eu já sei a história, ele chega assim, ó, doutora, eu não quero mais usar aquelas canetas, são horríveis, porque assim, eu quase morro, eu passei muito mal, eu passava mal, tinha enjoo, meu intestino prendeu, eu vomitava, ficava tonto, parei de tomar e engordei tudo de novo. Aí eu já sei. Ele não tomava água, porque ela inibe a sede também. E ele não comia. Então, assim, ele passava mal porque ele não comia, devia fazer glicemia, perdia massa magra, não tomava água, passava mal, resolveu parar, ganhou tudo em gordura. Mas quando você faz o acompanhamento adequado, com uma dieta certinha, com uma quantidade proteica adequada no dia, com hidratação, o paciente ele vai super bem. E ele não perde massa magra. Ele vai muito bem mantendo massa magra. Então, os resultados são muito bons. É o conjunto, né? É um conjunto. Agora, é lógico que, né, falando um pouco sobre o assunto, né, de hoje, os pacientes, eles acabam, muitas vezes, pacientes que não têm indicação, chegando, solicitando a medicação, porque querem ficar, como eu brinco, hashtag seco e definido. Chegam com a foto do Instagram, falam, doutor, eu quero ficar assim. Então, você deve ver muito isso também, né? Sim. Tipo, eu quero ficar assim. Aí o paciente, ele não quer fazer exercício adequado para ficar daquele jeito e é um
um distúrbio completo, não tem nada a ver com o corpo daquela paciente, ela não vai chegar naquele perfil porque não é constitucional dela, né? Então, o entendimento da doença, da obesidade como uma doença, como emagrecer de forma saudável, ter a dimensão do quanto que esse paciente vai emagrecer, tem a dimensão de que o tratamento é um tratamento crônico, né? Então, acho que tudo isso, falando de análogos, é importante a gente entender. E uma coisa que eu vejo também, e até vou te perguntar isso, pacientes magros. A pessoa é magra, mas ela quer ser magérrima. E aí ela fica fazendo uso, aí eu emagreço os 3 quilos que eu preciso. Aí eu paro. Aí depois eu engordo 2. Aí eu uso de novo. Você tem, isso acontece, você vê na sua prática? Eu via muito antes da prescrição. Isso, ou então o paciente muitas vezes chega tomando, né? Então, não tem indicação, né? Se o paciente não tem um sobrepeso, um acúmulo de gordura corpórea, um fator de risco que ele tem indicação de usar, aí realmente vai ser off-label. Então, não tem indicação e isso acaba gerando outros problemas, né? Como os distúrbios de imagem, né? O paciente que fica querendo tomar aquele 1 milhão de suplementos ao dia. Então, é uma coisa que a gente precisa orientar o nosso paciente, né? Olha, você precisa fazer exercício, você precisa de uma dieta assim, assim, né? Se você não tem uma gordurinha localizada, você não tem indicação de tomar, você não vai ter o resultado que você quer dessa forma, você vai ter mais malefícios do que benefícios. Acho que a gente tem que muito ir por esse lado. E essa fase de manutenção, como é que funciona? Porque hoje em dia são medicações até de uso crônico, né? O uso crônico e contínuo. Então, o paciente fica usando isso indefinidamente? Isso é muito importante. Eu sempre falo a mesma história no consultório, né? Eu sempre falo assim, se você tem pressão alta e você toma o remedinho da pressão, o que vai acontecer com a sua pressão? Vai controlar. Legal. E aí, se você suspender o remédio, o que acontece? A pressão vai subir de novo. A obesidade é uma doença, igualzinho pressão, igualzinho diabetes. Se você toma o remedinho, você vai emagrecer. Se você para de tomar, vai voltar a ganhar peso. Da mesma forma que o paciente que falou assim, virei corredor, ele vai emagrecer, ele parou de correr, ele vai engordar, porque é uma doença. Ele tem uma alteração genética, ou no gasto energético, ali em alguma rede genética dele, que vai fazer que ele tenha essa alteração. Então, eu acredito muito assim, que no futuro da medicina, a gente vai ter lá o paciente com um comprimidinho da pressão, do diabetes, da obesidade, ali de uso contínuo. E daqui a pouco isso vai entrar na cabeça tanto dos pacientes quanto dos profissionais da saúde, né? Acho que, porque também tem muito profissional da saúde que não tem, né, essa dimensão da doença. Acho que melhorou. Sim, mas eu acho que realmente é essa a realidade. A obesidade é uma doença, não é uma coisa que o paciente faz proposital ou né? Porque eu acho que existe muito preconceito, na verdade, em relação é assim porque come demais ou porque... Não, gente, obesidade é uma doença, assim como uma pessoa que tem pressão alta, uma pessoa que tem diabetes, a pessoa não escolhe ter. Exatamente. E tem muito a frase... E a ideia do tipo, não precisa dar remédio, eu consigo sozinho. Então, isso eu já tento puxar o paciente. Eu falo, não é bem assim. Não é que você consegue sozinho, você consegue, o remédio está aqui para te ajudar. Eu falo, se eu não te indicar o remédio, eu estou errada. Não é que eu estou forçando, é que você tem indicação de usar, né? Mas a minha pressão está muito alta, eu consigo baixar ela sozinho. É tipo o mesmo, né? O mesmo raciocínio. Se tem um medicamento que vai diminuir o risco cardiovascular desse paciente, diminuir o risco, vai diminuir a inflamação, por exemplo, numa esteatose hepática, né? De uma doença gordurosa metabólica, então precisa prescrever. Eu acho que isso a gente fala até em saúde pública, né? Eu acho que isso até eu até fico pensando nisso. Eu acho que isso devia ser uma medicação que fosse fornecida pelo SUS, assim como a gente tem remédio de pressão, a gente tem remédio de diabetes. Por quê? Porque se você tem um paciente com sobrepeso que às vezes não tem uma condição financeira favorável para adquirir a medicação, esse paciente ele vai dar menos custo, né, para o sistema de um modo geral, se ele não tiver problema de diabetes, se ele não tiver problema de pressão alta, então ele vai ter uma quantidade menor de internação ou de intercorrências por conta das complicações que ele pode advir da obesidade. Sim, acho que a gente tá caminhando para isso, né? Mas vai demorar um pouquinho, né? Estamos caminhando para isso. O ideal é o governo nos Sim. E assim, tem um índice de massa corpórea, assim, que você acha que, assim, a partir desse índice é fundamental?
né? O uso. O uso, exatamente. Hoje em dia a gente vê até nos novos conceitos de obesidade, não só pelo IMC, né? Então, a gente precisa avaliar também o percentual de gordura corpórea desse paciente. Às vezes, ele tem um IMC muito alto, mas ele tem muito músculo. Às vezes, ele tem um IMC normal, mas ele tem... Sabe aquele paciente que faz aquela curva em C, que a gente fala na bioimpedância? Ele tem a massa magra super baixa e ele tem a gordura corpórea aqui em cima. Então, nesse caso, é um paciente também que tem indicação, não só pelo IMC, mas é um paciente que tem que tomar muito mais cuidado, né? Que a gente precisa treinar muito mais esse paciente para ganho de massa magra. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. A partir do momento que ele tem ali um sobrepeso, ele já tem indicação se ele tiver um outro fator de risco. E aí, quando você dá a medicação e aí você associa uma orientação nutricional e você associa a atividade física. Exatamente. A gente associa, muitas vezes, até a suplementação, dependendo de como for. Né? A gente, além do alimento, em primeiro lugar, mas um whey protein, uma creatina, um HMB, eu associo para esse paciente não perder massa magra, algum peptídeo de colágeno. Eu vou associando ali, sempre pensando nessa questão da massa magra. E os resultados são muito bons. Né? De uma forma geral, são excelentes em relação a isso. E até na sua parte, porque você é cardiologista também, sim, né? Então, sim. você percebe realmente a melhora. Por exemplo, o paciente está tomando e eu estou conseguindo diminuir esse remédio, de repente, esse antihipertensivo dele? Fátima, é assim, o paciente começa a tomar, eu já falo para ele, daqui a 2, 3 meses a gente vai diminuir o remédio da pressão. Então, a gente já tira, com certeza, a gente vai aferindo, começou a cair, me manda mensagem. E é isso, cai a pressão já depois que você começa a tomar. O colesterol também reduz. E, obviamente... Ele tem esse efeito benéfico, né? De ajudar a controlar a dislipidemia. Sim, dislipidemia, a pressão e, obviamente, o diabetes, né? Então, realmente, é uma medicação que diminui muito o risco cardiovascular do paciente. Diminui o risco de evolução de disfunção renal, de esteatose hepática. Então, a gente só tem benefícios, né? E vários outros agora estudos, né, relacionados. E essa parte de distorção, né? Realmente essa paciente que chega com o filtro do Instagram, que tem essa distorção de imagem corporal. Como você aborda isso aí na sua prática clínica? Isso é bem complexo e muito frequente, né, no nosso consultório. Então, é aquela coisa que a gente estava até conversando, né, antes aqui de começar. Filtro no Instagram desde criança. Então, eu vejo ali, tipo, crianças, assim, principalmente as meninas, né? 8 anos, 7 anos. Ai, mamãe, posso postar uma foto? E eu vejo muitas minhas amigas falando, pode, sem filtro. E eu acho sensacional, porque desde de criança, o cérebro dessa criança ela já entende que ela vai ficar bonita daquele jeito e que não é a realidade. E são essas crianças que estão virando adolescentes e que estão chegando no nosso consultório. E o que eu vejo, assim, que principalmente nos adolescentes, autodiagnóstico de intolerâncias alimentares. Todos têm intolerância a glúten e lactose. A gente tem 90% de adolescentes que não tomam leite. Eles não absorvem, não ingerem a quantidade de cálcio que precisam. Olha o tanto de déficit que a gente vai ter. Não, isso é muito sério. Isso é muito sério. Uma fase de desenvolvimento. Exatamente. Eles já chegam assim, porque a gente está na geração saudável. Mas aí vem um exagero relacionado a isso. Não comem glúten, não comem lactose, só comem coisa saudável. Tem a parte boa, mas aí vem associado a esses distúrbios de imagem. Então, são aquelas meninas que querem ficar com o corpo das instagramáveis, que usam filtro, que vivem em função disso e que deprimem. E que já vem querendo usar os análogos muito cedo. Magras. E magras. Se tem uma coisa que, assim, aumenta muito o risco nesses pacientes e que eu vejo muito também é jejum intermitente. A gente, inclusive, proíbe, né, contraindicado em pacientes que têm uma tendência a fazer alterações, assim, de transtornos de imagem. E, principalmente, eu não prescrevo jejum intermitente em adolescente, porque eu acho muito arriscado. E eles fazem muito transtorno alimentar, né, bulimia, anorexia. Tem sido cada vez mais frequente nesse tipo de paciente. Eu tô falando de adolescentes porque eu acho que realmente é um momento muito crítico relacionado a isso, mas a gente vem em adultos também. Porque eu falo, é uma fase de transição, né? É complicado, na verdade. Aquela coisa, eles estão se inserindo né, no mundo real, né? Sim. Diferente da criança, ele está se inserindo. A opinião alheia é muito importante. E eu acho que é uma geração que cresceu sob muita influência das redes sociais, né? Sim. De um padrão de beleza idealizado que a gente sabe que não é real. Sim, mas e que vai marcar para sempre. Exatamente. A vida desse adolescente, né?
E eu não vejo só em meninas, não. Né? Eu tenho, inclusive, um paciente, que é um menino. 2, eu tô lembrando agora. Eu tenho 2. 2 pacientes que tem. E adolescentes, assim, sabe? Então, são coisas que a gente precisa olhar com muita atenção hoje, com muito cuidado no nosso consultório e não fazer à vontade do paciente. Porque, às vezes, os pais, eles vêm... e eles estão envolvidos naquele problema e estão tão sensibilizados que, querendo ajudar, eles vêm querendo fazer a vontade do adolescente. Então, você que tem que estacionar isso. É você que precisa direcionar para um tratamento adequado, né? Para um psicólogo, para um tratamento mais multidisciplinar e falar, não é por aí. Eu não vou fazer. Porque se você for na deles, você acaba entrando também nessa. Então, tem que tomar cuidado. Tem, até eu como dermato falo, né? Essas intervenções estéticas precoces, eles querem fazer muito, sim. Você vê muito no seu consultório? Intervenções estéticas precoces, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até, muitas vezes, eles procuram intervenções cirúrgicas. Sim. Então, que são coisas definitivas, né? Uhum. Então, é uma coisa muito complicada você, numa fase de transição, tomar uma decisão que vai ser definitiva. Sim, exatamente. Eu tenho, inclusive, uma paciente que ela me contou a história, ela é coordenadora de uma escola, e ela me contando que tem meninas que desmaiam, porque não comem. Eu acredito. Tipo, a menina até veio, não sei quantas horas sem comer, no meio da aula, desmaia. Eu acredito. Uhum. Então, realmente é uma coisa É a muito história séria. do jejum que eu te falei. Eles fazem muito isso. Muito jejum. E uma outra coisa, falando sobre o assunto, são os suplementos. Gente, eu fico chocada. Eu não sei como que isso acontece. Eles chegam com um caderno de suplemento. É assim, é tipo uma apostila, então eles me mandam um PDF, eu não consigo nem anotar no prontuário, vou passar a consulta inteira anotando o que a pessoa toma. É assim, o café da manhã deve tomar 6 cápsulas, daqui a pouco toma mais 10 cápsulas, daqui a pouco toma mais não sei quantas cápsulas. Na adolescência. Não, eu vejo adulto mesmo. Então, assim, que é essa questão de querer, antioxidante. Porque se você for ver, hoje tem suplemento pra tudo. Tem suplemento pro cabelo, pra pele, pra unha, pro olho, pra ficar bonito. Não, e às vezes eles misturam e dá hipervitaminose. Eu falo, pera, você tá tomando duas coisas iguais. E a hipervitaminose, gente, ela é tão maléfica quanto a hipovitaminose. Sim, com certeza. Tem muitos riscos. Sim. Exatamente. E eu vejo muito, assim, aí, porque são os nootrópicos, né, para ficar mais esperto, para ficar mais ativo, o outro porque é bom pro fígado, o outro que é bom pra... Gente, eu falo, não vai ter fim. Se você ficar tomando tudo isso, não vai ter fim, você não sabe o que vai misturar aquilo com creu, seu fígado não vai aguentar, e você começa a subir TJ e TGP, começa a subir gama GT, é um caos, né, tudo por conta dessa coisa de querer ficar... para sempre com aquela imagem jovem e falando um pouco sobre essa parte de... E eu acho que é uma coisa assim, eu gosto muito, assim, até essa parte, falei, medicina culinária é super legal pra gente discutir um pouquinho sobre isso, e como eu faço muita atividade física, então é um assunto pelo qual me interesso, o que eu estudo, mas eu acho que a gente precisa ter o bom senso sempre, né? Sim. Eu acho que aquela obsessão também pela coisa excessivamente saudável e né, dieta limpa o tempo todo, aquilo mexe com a cabeça. Não, Deus me livre. Eu converso muito isso com os pacientes, eu adoro comer, eu adoro cozinhar. Então, eu vim para medicina culinária porque eu fiz curso de chefe de cozinha. Então, que legal. E aí, acabou que veio essa coisa da nutrologia e eu descobri essa área, eu já fazia um pouco disso, então misturou muito sobre isso. Então, eu ensino o paciente a comer. E eu falo, olha, você gosta de comer... às vezes, o paciente ele vem do interior. Ele, tô acostumado a comer ali com a banha. Eu explico para ele o que é a banha, de que forma que ele pode usar, a quantidade, a manteiga. Então, todos os alimentos, né, eles estão aqui para a gente usar. A gente tem que saber dosar, tem que entender isso aqui faz mal, por quê? Que horas eu posso usar? Como que eu posso usar? Né? Se ele faz mal, eu vou comer só no sábado, só no domingo, mas eu não vou tirar da minha alimentação. Eu adoro manteiga, por exemplo. Eu amo uma manteiga. Eu coloco a minha manteiga ali num dia que eu vou comer e tal. Pronto, uma vez na semana. Então, você tem que saber dosar. Você tem que saber se alimentar. Né? De forma correta, de forma saudável. Porque tem que ser prazeroso. Não pode ser essa coisa, como você falou, né? Daquela alimentação limpa o tempo todo. Tudo saudável, tudo... Janto antes de ir pra festa. Pelo amor de Deus.
É bom uma festinha, gente. Às vezes, merece, às vezes né? um brigadeirinho, né? É. Não vai matar. Não, pelo contrário, tem que comer um brigadeiro. Gente, vai na festa de criança, vai comer um brigadeiro. Um brigadeiro, exatamente. Tem que comer. Exatamente. E me conta um pouquinho, eu achei muito interessante essa parte de medicina culinária, como é isso na sua prática clínica, o que é, porque realmente, eu acho que muita gente não conhece, assim como eu, tá? Posso falar? Eu olhei e falei, nossa, que muito é isso, interessante, o que é isso? Conta pra mim um pouquinho. A medicina culinária, ela é nada mais do que você unir a ciência médica com a arte da culinária. Então, não eu sempre falo, não é substituir o nutricionista, não é ensinar receitas saudáveis, não é isso. É justamente o que a gente está conversando. E como que ela chegou até mim, né? Como eu te falei. Sou cardiologista, fiz nutrologia e fiz curso de chefe de cozinha porque sempre gostei. E aí, comecei a introduzir isso na minha prática clínica sem perceber. Do tipo, por exemplo, o que você janta? Eu janto um frango grelhado. Como você prepara esse frango? Deixa eu te dar umas dicas de preparo. Quem que faz a comida na sua casa? A sua funcionária? Eu posso dar umas orientações para ela de como fazer. Como você... eu não como por quê? Porque não dá tempo no jantar. Posso te dar uma dica para você congelar a comida? Faz isso. Eu dava umas metas para o paciente. Faz 3 receitas. Carne moída, frango desfiado e, sei lá, peixe refogado. Aí você vai separar e você vai congelar, você vai fazer assim. Aí eu pensei... eu tava no puerpério isso. Assim, com o filho pequenininho. Nossa. Falei, vou gravar umas receitas aqui em casa. Então, eu comecei a gravar na cozinha da minha casa, com meu celular e meu filho do lado. Aí, comprei uma roupinha de chefe pra ele. Ai, que bonitinho! Aí, ele começou, desde pequenininho, a cozinhar comigo. E dessa brincadeira, eu fui fazendo vídeo pros pacientes, coloquei num canalzinho do YouTube, comecei a colocar no meu Instagram, daí foi crescendo, foi entrando nisso. Quando eu vi o programa de TV, chamou, e aí as gravações começaram a ficar profissionais, um começou a patrocinar, e foi. E aí, eu fiz o curso de medicina culinária nesse meio tempo, que eu descobri que já era o que eu fazia. E aí, então, eu fiz em Harvard. Existe. Gente, que legal isso! Existe. E aí, eu fiz em Harvard. Hoje em dia, tem na USP e em Campinas também tem, na Unicamp. Como se fosse um curso. Uma pós? Mas hoje em dia, assim, eu não sei se eles... Eu acho que eles têm, assim, tipo, a matéria dentro do curso de medicina. Eu acho que, se eu não me engano, é alguma coisa assim. Não sei se tem esse curso, né? Não sei se tem esse curso. Mas é isso. Então, é uma coisa muito lúdica, sabe? Que legal. É muito lúdico isso para consulta. Então, eu gosto muito de trazer isso para consulta, que fica uma coisa que te aproxima do paciente, conversar sobre comida, tirar mitos, desmistificar. Óleo de coco, sabe? Tipo, pasta de amendoim, a gente já vai perguntando, vai tirando os mitos, vai orientando. Então, é muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho 80% do meu público são mulheres na perimenopausa ou na menopausa, né? 45 mais. Porque realmente é quando você acaba vendo o impacto do envelhecimento mais abrupto nessa faixa etária. E o que você daria aí de uma orientação dessa sua parte de medicina culinária para esse público específico de mulheres? O que você acha que elas precisam dar uma ênfase maior quando elas pensam em alimentação? O que você acha que é bacana para esse tipo de público? Excelente pergunta. E eu também tenho muito esse público. E se eu tiver que te responder com uma palavra, eu responderia proteína. Né? O que eu falo para elas. Elas também... Então, se tivesse uma palavra, eu falaria proteína. Então, é até interessante porque eu sempre oriento o paciente assim, proteína fracionada, mas até vi um estudo no curso que eu fui esse final de semana, de que não necessariamente precisa ser fracionada, que você pode colocar ela assim... deixar ela mais em uma refeição no dia, se você não consegue, mas eu sempre tento fracionar essa proteína ao longo do dia, até para redução do índice glicêmico da dieta dessa paciente, porque é uma paciente que vai aumentar o risco dela fazer pré-diabetes, diabetes, então já ajuda nesse requisito. Mas é isso, é proteína e tomar cuidado também com as pacientes muito magras, que estão com essa questão né, de querer reduzir muito a gordura corpórea, porque você vai acabar também, tanto reduzindo proteína, reduzindo massa magra, quanto até a produção hormonal. Sim. Né? Você diminui tanto a gordura, às vezes, na alimentação, que o paciente começa a fazer déficit na produção hormonal. Então... Gente, posso falar? Não dá pra ser muito magra nessa faixa etária. Envelhece. Ainda tem esse reporte. Tem, porque piora muito o envelhecimento se você for muito magra, né?
Porque o pouquinho de gordura que você ainda tem lá no rostinho, que ajuda um pouquinho a sustentar, você perde isso. E é complicado de você, né? Isso. Manter. E eu vejo muito assim, eu sou do norte, eu sou do Pará. E tem um perfil diferente. Acho que norte, ou talvez cidades de praias, a mulher ela gosta de ter um corpo mais robusto, né? Então ela pensa mais, assim, de ter um corpo mais forte. Tudo. Em São Paulo, aqui mais assim, para essa região, elas querem ser magras. Slim, bem magras. Slim, não custe o que custar. Né? Não preocupa o bumbum, não precisa de bumbum, não precisa de perna grossa, quer caber ser bem magra, na roupa, né? Aquela coisa, né? Tipo um modelo, né? Que cabide, né? Fica ali. Então, eu percebo muito essa diferença, né? Da imagem, do visual, assim, do que é mostrado, de como a paciente quer ser. Eu acho que cidade de praia pede um corpo sarado, né? Sim. Então, elas têm essa preocupação, realmente. Tem menos essa preocupação de tanta magreza. Sim, elas precisam ser mais fortes, né? Elas gostam mais de ser sarada para estar bem no biquíni, né? Eu percebo São Paulo muito isso. Tem esse perfil de querer ser bem magra mesmo. Mas, gente, pensem nisso, viu? Envelhece. Ser cair, magra demais, cai. Cai. Não dá. Sem condições. Toda hora a gente tem uma dieta da moda, né? A dieta da vez, dieta cetogênica, teve a dieta da proteína, agora, recentemente, era do jejum intermitente que você já falou. E o que você acha dessas dietas da moda? Eu estudo muito dietas, eu adoro estudar, então leio muitos artigos. E a gente tem até... Fiz interessante porque eu falei num programa de TV esse final de semana sobre dietas da moda. E quando eu falei sobre dietas da moda, eu falei de dietas que têm evidência científica, como dieta cetogênica, jejum intermitente. Só que algumas pessoas, elas vieram em cima do tipo, como que você fica falando mal da dieta cetogênica? Eu falei, eu não falei mal. Eu falei que é da moda. Mas você falou mal. Eu falei, não, tá na moda não significa que é ruim. Então, olha só como a pessoa já... E não significa que é para todo mundo não também. Não significa que é para todo mundo, né? Mas é por isso que agora eu já tomo cuidado para primeiro já falar isso. Então, assim, dieta cetogênica, jejum intermitente, são dietas que têm muita evidência científica. E que tem muitos benefícios, mas não é uma dieta para todo mundo. Não é. Não é uma dieta que eu pode mesma, ser feita. gente, isso eu vou falar até como minha experiência prática. Eu fui no nutrólogo, passei pela avaliação toda e ele falou assim pra mim, você não pode ir com o jejum intermitente. O seu gasto calórico basal, isso não vai dar certo para você. Você vai perder massa magra, isso não vai ser... Então, gente, quando a gente fala em dieta, assim como na dermato, quando a gente fala de procedimento, a gente cita as coisas nas redes sociais, a gente cita aqui, a gente cita em programa de TV, mas precisa da avaliação médica. Não é para todo mundo. Gente, precisa da avaliação médica. Porque você tem que acompanhar, você tem que entender o seu gasto, você tem que entender se você está ganhando músculo, se você está perdendo músculo, como que é para você. Né? Aquele paciente que não toma café da manhã, que fica muitas horas sem comer, que é um paciente obeso, que tem um pré-diabetes e tudo, às vezes um jejum intermitente se adapta bem para ele. Se é um paciente que tem muitas vezes diabetes, lipedema, um jejum intermitente vai muito bem também para essa paciente. Mas a gente precisa prescrever, adaptar, então tem riscos. Não é todo mundo que pode pegar e começar a fazer. Pode aumentar colesterol, pode aumentar risco cardiovascular. Se de forma certa, diminui o risco cardiovascular. Mas se for feito de forma errada, onde a pessoa vai fazer dieta cetogênica e come barra de manteiga, você já viu isso na internet? Não. As pessoas comem barra de manteiga, porque eles entendem... Barra? Barra de manteiga. Porque eles acham que é só você comer o quanto que você quiser de gordura e de proteína. E aí tem que substituir o carboidrato pela gordura saturada. Sim, você tem que dar um pouco mais de gordura saturada, mas não é uma barra de manteiga. Então, você precisa calcular. Senão, o LDL desse paciente, ele estoura. Inclusive, saiu uma reportagem esse ano de um homem que estava saindo gordura pelas mãos por conta de dietas cetogênicas. Só que quando você entra nesse tema, aí pegam aquelas pessoas que são, assim, obcecadas pelo assunto, que não conseguem ouvir outras opiniões e vem, assim, com vários comentários, sabe? Então, eu já tô acostumada, mas é um tema que a gente precisa falar. É uma dieta que tem muitos benefícios, mas que precisa ser prescrita por um médico. Ou, né, um nutricionista
que seja também... Um profissional que nisso. estudou... Exato. Para, né? Exatamente. Que estudou para isso. E é a tal coisa que eu falo, na Dermato a gente tem muito isso, funcionou para sua amiga, não significa que vai funcionar para você. As tudo pessoas, na vida, né? Tudo, as pessoas são diferentes. Nem roupa. É a mesma coisa. Vamos citar um exemplo chulo. Você tá tomando um remédio para pressão, eu falo, minha pressão tá alta, eu vou tomar também o seu remédio. Gente, não existe. A pessoa nunca vai fazer isso. As pessoas não fazem isso com o remédio da pressão. E por que você vai fazer com uma dieta? Ou por que você vai fazer com um procedimento que sua amiga fez e você acha que para você vai funcionar? Isso não é, gente. As pessoas são diferentes. E acho que isso que é importante, a gente respeitar a individualidade. Por isso que precisa de uma consulta médica, precisa fazer a biopedância, precisa ser examinado, porque... Individualizado. É individualizado. Sim. Aí a gente entra muito no tema dos distúrbios de imagem, né? Que é aquela pessoa que ela se vê de uma forma que ela não é na realidade. Então, isso tem muita relação com as dietas também, né? Que as pessoas vão fazendo por conta e aumenta a chance de ter distúrbio de imagem. Então, precisa tomar cuidado, não é só adolescente, adulto também. Sim, né? Hoje em dia eu acho que é o grande... Eu acho que rede social é muito bom, possibilitou muitas coisas para as pessoas terem conhecimento e acesso a muita informação, mas eu acho que as pessoas têm que se questionar o que você recebe de informação, a gente tem que ter filtro para ver se aquilo que a gente está vendo é real, porque as pessoas mostram na rede social o que elas querem mostrar, né? Exatamente. E você consegue manipular foto, gente. A gente consegue não, manipular foto desde a época que era revista, que a gente via revista. Inteligência artificial agora. Qualquer um manipula foto. Essa questão agora, falando de distúrbio de imagem, inteligência artificial. Outro dia, minha amiga me mandou uma foto. Semana passada, eu tô atendendo, ela manda uma foto de nós duas. Eu olhei, eu falei, nossa, parece comigo. Era eu. Eu falei, meu Deus, amiga, o que você fez? Eles colocam a gente falando, né? Ela jogou na inteligência artificial e a gente virou, assim, duas modelos, assim. Eu falei, meu Deus, olha isso. Eu falei, só vou querer aparecer assim agora na rede social. Na vida real não tem como, né? Na vida real não tem filtro, não tem gente. Filtro. Então a gente tem que ter consciência disso. E cuidado com o que mexe com a saúde, porque isso é muito complicado. É muito sério. Muito sério. Isso é muito, muito, muito sério. Agora, falando mais um pouquinho a respeito de distorção de imagem corporal, como você acha que a pandemia impactou nesse aumento aí? A gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, Carla estava me falando do aumento do índice aí de distorção de imagem corporal. E você acha que a pandemia tem relação com isso? Eu acho que sim, até pelo aumento do uso das redes sociais, né, desses adolescentes em casa. E, inclusive, teve um estudo que saiu agora em 2022 que fala sobre o aumento em 60% dos casos de distúrbio de imagem associado às redes sociais após a pandemia em adolescentes. Então, 60%. É um número muito grande, né? E teve mais um outro estudo também que relaciona muito essa questão do distúrbio de imagem ao uso de mídia social. Então, realmente teve esse aumento com evidência, né, comprovação em grandes estudos após a pandemia, que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com os nossos adolescentes relacionados a isso. E como mãe? Agora, uma pergunta como mãe, tá, gente? Mãe de 2 adolescentes. Como mãe, quando eu posso suspeitar que isso ultrapassou aquela coisa? Lógico, todo mundo quer melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Isso faz parte do ser humano, né? Quer ficar mais bonitinha aqui. Quando você acha que eu, como mãe, tenho que suspeitar que realmente isso pode estar afetando o meu filho de uma forma negativa? Eu acho que a primeira coisa é quando isso está gerando sofrimento, né? Se isso está gerando algum impacto. Está gerando sofrimento, está gerando algum impacto na escola, com os amigos, retração da criança, do adolescente, muitas falas relacionadas, eu acho que já tem que ficar alerta. Uso excessivo de suplemento, ai mãe, eu quero mais suplemento, quero algum medicamento para emagrecer. Eu acho que tem que ficar alerta a esses sinais que eles vão trazendo para a gente, sabe? E aí começar também, já falando um pouco sobre o que fazer, desde pequenininho eu acho que tentar... Meu filho tem 5 anos e é uma coisa que eu me preocupo muito, né? Sobre essa questão de transtornos alimentares. Então, o que eu tento falar para ele com 5 anos, né? Não sou psicóloga, não foi nenhum psicólogo que me explicou, mas eu tento desconectar a beleza do peso.
Então, criança da cidade tem aquela mania, né? De ver alguém, por exemplo, que tem uma mancha, um olhinho diferente, um nariz diferente, e falar, mamãe, olha. Ou então ver uma pessoa com obesidade e falar, olha, mamãe, ele é gordinho. E apontar pra pessoa, é feio, porque achou feio. Então, o que eu combinei com ele? Primeiro, você vai falar no meu ouvido e a gente conversa. Não fala na frente. E segundo, né? Eu falo, se ele falar, fulano é gordinho. Filho, isso é uma doença, você não pode falar isso na frente, ele vai ficar triste. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa, filho. O fato do fulano ser gordinho significa que ele é ruim? A criança geralmente vai falar que sim. Porque eles têm essa conexão de que o gordinho é uma coisa que é ruim. Eu falo, não, filho. Ele pode ser legal ou não. Você pode não gostar dele, assim como o magrinho também. Então, toda vez que ele traz com bonequinho, com brinquedo, eu tento trazer essa desconexão. Né? Falar, o peso não tem a ver com a personalidade da pessoa. Né? E se você vê alguém falando isso pra ele, você vai lá, dá um abraço nele e fala pro amiguinho que tá errado. Então, a gente precisa educar os nossos filhos. Porque, assim, eu que trabalho com obesidade, assim, eu já tive paciente, assim, nossa, às vezes eu chegar e falar... Recentemente, eu atendi um menino, eu até me emociono de lembrar desse caso, porque eu me achei, assim, insensível na hora. Eu tô tão acostumada que ele chegou e tinha um sobrepeso, não era nada assim demais. E na hora que eu fiz o diagnóstico pela bioimpedância, eu falei, olha, aqui é um sobrepeso, tal, quase em obesidade grau 1. E ele começou a chorar. Então, assim, olha isso. Eu falei, meu Deus, eu não tive nenhum tato pra falar, porque tá tão acostumada. Eu fui lá, levantei, dei um abraço nele, pedi desculpa. Mas olha isso. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem muita repercussão que a gente fala nessa faixa etária. E às vezes, agora é uma coisa que eu pego no consultório. Isso que você falou de distorção de imagem corporal, tem a parte da obesidade, mas tem o oposto, que é aquele adolescente obcecado pelo corpo e por malhação. E às vezes a mãe vê aquilo como positivo. Ai, doutora, ele adora ir pra academia, ele adora não comer nada, ele adora não sei o quê. E aquele adolescente, às vezes, já tá entrando numa parte patológica do contrário, né? Daquela obsessão excessiva pelo corpo, pela forma física. E a mãe, não por... né? Porque não imagina que aquela excessiva busca da perfeição pode estar também um distúrbio de imagem relacionado. Sim, super importante você estar falando, que a gente nem comentou sobre isso. E às vezes até mais frequente, né? Porque o que é gordinho, a mãe já fica preocupada. Sim. Mas o que é excessivamente preocupado com a perfeição, com a beleza, com obsessão corporal mesmo. O adolescente que é obcecado. Tem mesmo. E é muito comum a mãe trazer dessa forma mesmo, com orgulho, né? Ele come super direitinho. Mas e eu acho que a gente tem que tomar cuidado até com esses exageros com criança pequena, né? Que você vê aquela criança que não come nada de doce, nada de farinha branca, nada de não sei o quê, sabe? Que vive com aquela alimentação limpa. De criancinha, 2, 3 anos. Sim, mas isso às vezes vem da própria casa, né? Que não deixa comer. Então, tem que mostrar o equilíbrio. Essa criança, ela precisa também provar um brigadeiro. Numa festinha. É uma criança, né? E ele tem que entender que aquilo tem uma hora, tem uma quantidade certa, né, para comer. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também educar os nossos filhos, né? De falar, isso aqui é saudável, isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Vem desde pequenininho. Aquele equilíbrio, né? O equilíbrio. Que é fundamental. Exato. Nossa, muito legal. Foi muito bom, muito produtivo. Bom. Muito obrigada, Carla. Obrigada eu pelo convite. Por ter sido tão elucidativo, né? Um tema tão importante, tão pertinente aí na nossa vida moderna. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu. Foi um prazer, ficou à disposição. E muito prazer te conhecer. Adorei. Que bom. Obrigada, viu?